Glória a Deus. Meus amados irmãos, mais uma vez saudamos a igreja com a paz do Senhor. Meus amados irmãos, estamos bastante felizes, alegres por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos na sua casa, na sua presença, mais uma vez, mais um domingo, começando já a semana na presença do nosso Deus e sentindo a sua presença nessa noite. Já agradecemos a confiança do nosso pastor Simas Dias e também o nosso pastor, meus irmãos, Isaías Pacheco, pela confiança depositada em nós de trazermos uma reflexão da palavra do Senhor nessa noite. Reconhecemos as nossas limitações, reconhecemos que somos dependentes de Deus, do Espírito Santo. Os irmãos já bem nos conhecem, sabem das nossas limitações, mas somos dependentes de Deus nessa noite. Orei por nós, para que nesses minutos que nos restam, o Senhor possa se utilizar de nós nessa noite. Meus amados irmãos, Apocalipse, no capítulo 4, versículo 1, se os irmãos puderem abrir a sua Bíblia para meditar conosco a palavra que Deus colocou no nosso coração nessa noite. Apocalipse, no capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Depois dessas coisas, olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, como o som de trombeta falando comigo, disse: Sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Imediatamente, versículo 2, imediatamente fui arrebatado em espírito, e um trono estava posto no céu, e alguém assentado sobre o trono. Quem pode dizer amém? Meus amados irmãos, graças a Deus, Deus colocou essa palavra no nosso coração. Queremos compartilhar com os irmãos. Os irmãos já bem sabem, livro do Apocalipse, a revelação, a carta da revelação de Deus para nós, foi escrito pelo último apóstolo da Bíblia Sagrada, o último apóstolo em exercício, o apóstolo João. Foi amigo de Jesus, discípulo do Senhor. E o que é interessante, no capítulo 4, nós observamos, depois dessas coisas. E ao folhear essa Bíblia, o livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3, nós já observamos uma promessa de Deus para cada um de nós, que o apóstolo João ele vem escrever, dizendo: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Nós somos bem-aventurados. João diz aqui por duas razões. Uma porque aqueles que lêem, e outra porque aqui ouvem as palavras dessa profecia. E uma outra coisa, uma promessa já realizada que Deus já deixou para a sua igreja. João também explica, no versículo 6 do capítulo 1, João vem dizer: e nos fez reinos e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele seja a glória, o poder para todo sempre. Amém. João vem revelar um cumprimento de uma promessa de Deus para nós. E nos fez reinos e sacerdotes. É bem verdade que, como reino, nós iremos reinar com Cristo ainda no milênio. Mas como sacerdotes, meus irmãos, já estamos atuando. Porque a partir do momento quando o homem aceita Jesus, aceita o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós temos direito de entrar no reino dos céus, falar com Deus, possamos estar no caminho, no trabalho, no banco, na escola, onde quer que você esteja. Você tem o privilégio de abrir a sua boca ou falar com Deus no coração, e Ele pode responder às suas orações.
Mas o que é interessante, no capítulo 4, João vem dizer: depois destas coisas. E que coisas foram essas? João no capítulo 9, João no capítulo 1, no versículo 9, ele vem explicar quais coisas foram estas. Se os irmãos puderem abrir a sua Bíblia e meditar na palavra de Deus conosco, em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 9, João, ele vai começar a escrever o que ele havia visto. Ele vem dizendo: eu, João. João Alto se titula aqui como o autor desse livro. João, os irmãos já bem sabem que foi um dos discípulos amados de Cristo. João foi um dos discípulos que estava lá no monte da transfiguração, juntamente com Pedro e Tiago. João, ele teve um privilégio muito grande de estar com Cristo nos momentos mais sombrios da vida de Jesus, nos momentos mais difíceis da vida de Cristo. João também esteve com Cristo lá no jardim do Getsêmani, naquele momento difícil que Jesus estava passando. Quem estava lá? Pedro, Tiago e João. João também, os irmãos já bem sabem que foi o autor do seu evangelho, que leva o seu nome. Foi autor das 3 epístolas, das 3 cartas que ele escreveu, e também do Apocalipse. Ele vem dizer: eu, João. E também ele vai continuar dizendo: irmão vosso. Apesar de João ele ser um dos discípulos mais amados de Jesus, o discípulo, aquele que colocava a sua cabeça no ombro de Jesus, o discípulo mais chegado de Cristo, ele não deu adjetivo a isto. João, ele poderia dizer: eu, João, aquele discípulo que fui mais amado de Cristo. Ele não disse assim: eu, João, o discípulo que tive um dos momentos mais privilegiados de estar junto com Jesus. Não. João vem dizer: eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição. É interessante mencionar aqui, meus amados irmãos, que em Marcos, no capítulo 10, no versículo 15, nós observamos que João e seu irmão Tiago, ele vai até Jesus, pedir a Jesus uma coisa. João no capítulo 10, no versículo 35, a Bíblia vem dizer: então se apresentaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. Versículo 36, ele lhes perguntou: que direis que vos façais? Versículo 37, eles responderam: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Esse foi o pedido de João e seu irmão Tiago, que eles fizeram para Jesus. E o que foi Tiago recebeu? Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, nós observamos que Tiago, ele foi morto à espada por Herodes. E João, no capítulo 1, no versículo 9, nós observamos que João estava aflito. João não recebeu glória. Jesus não deu glória a João. Diz a Bíblia aqui: e eu, João, irmão vosso e companheiro na aflição, convosco na aflição, no reino e na perseverança de Jesus. E agora João vai dizer a sua localização, aonde João se encontrava. João vai dizer: estava na ilha chamada Pátimos. Se os irmãos observarem, Pátimos significa mortal. Está naquela ilha, já no finalzinho do reinado do imperador Domiciano. João foi transferido para lá, não porque ele foi um criminoso, porque as pessoas que eram transferidas para aquela ilha, isolada, distante da sociedade, distante de tudo e de todos,
eram pessoas que eram consideradas perigosas na sociedade romana. As pessoas que eram transferidas para lá eram os perigosos, os criminosos. E os irmãos podem questionar: e João era criminoso? Não. João era o perigoso? Não. João era algum crítico político? Não. E por que João foi transferido para lá? João explica: estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Normalmente, as pessoas que eram transferidas para lá, como disse que Pátimos significa mortal, não saía de lá vivo, não saía de lá com vida. E João estava lá naquela condição, e nós já imaginamos o que João estava pensando, o que João estava sentindo ali naquela ilha isolada. Mas no versículo 10 diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz. No momento que João pensava que estava só, no momento que João estava isolado, no momento, quem sabe, que João pensava que iria morrer, João disse que ouviu uma voz detrás dele. E João disse que aquela voz era uma voz como de trombeta, que dizia: o que fez, escreve-o no livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E no versículo 12, meus amados irmãos, é interessante que João vai dizer: e voltei-me para ver quem falava comigo. Até parece que João não acreditava. Naquela ilha, isolado, distante, desprezado, sentindo dor, sentindo desprezo, mas foi naquela ilha que Deus revelou para João uma das maiores revelações da Bíblia Sagrada, porque foi lá que Jesus revelou a João a Nova Jerusalém, a Canaã celestial, o novo céu, a nova terra. Deus revelou para João na ilha de Pátimos, e João vai dizer que ele voltou para ver quem falava com ele. E diz a Bíblia, ainda no versículo 13, que João viu o Filho do Homem. João vai dizer que os seus vestidos eram vestes talares e cingidos à altura do peito com cinto de ouro. E no versículo 18, João vai dizer que aquela voz dizia para ele, no versículo 17, na última parte, vai dizer: não temas. E no versículo 18, o próprio Jesus Cristo vai falar para João dizendo: eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte